Este programa é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Alô, amado ouvinte da Rádio Harmonia FM 92,7, Jesus em primeiro lugar. Está entrando no ar, neste exato momento, pelas ondas da rádio, o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. E este que vos fala é o presbítero Mauro Lúcio. Que alegria, meu amado ouvinte, estarmos mais uma vez nesta manhã, no início desta semana, uma semana pela frente, e só Deus sabe o que nós haveremos de enfrentar, meu amado. Vamos buscar ao Senhor, vamos confiar, porque esta semana é semana de vitória. Esta semana é semana de bênção para mim e para você, meu amado, porque aquele que anda com Deus e é sincero com o Senhor, ele sabe em quem ele tem colocado a sua confiança. E estamos aqui nesta manhã para passarmos juntos uma hora. É pouco tempo, meu querido. Vamos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo que nós iremos passar juntos. Eu do lado de cá, você aí do outro lado, sintonizado nas ondas da Rádio Harmonia, no programa Voz das Assembleias de Deus. Amado ouvinte, esta semana nós estaremos dando continuidade àquele assunto que o Espírito Santo colocou no nosso coração na semana passada. Semana passada foi uma bênção. Olha, semana passada eu senti a glória de Deus, os céus abrindo, batalhas na vida que não podemos perder. E a primeira batalha que nós falamos aqui foi a batalha da família. Precisamos lutar pelas nossas famílias, amém, meu querido? Programa Voz das Assembleias está aí. Nós estamos, meu amado, aí também na internet. Se você entrar na internet e digitar lá no YouTube ou até mesmo no Google, você vai digitar Presbítero Mauro Lúcio e ali você vai ouvir essas mensagens que são pregadas e transmitidas aqui. Temos ali no YouTube já as mensagens do Filho Pródigo, qualidades e virtudes do Filho Pródigo que precisamos na igreja. Também colocamos lá essas mensagens da semana passada, batalhas na vida que não podemos perder, e a primeira batalha que nós não podemos perder nesta vida é a batalha pela família. De repente, se você gostou, foi bênção de Deus na sua vida, você vai pegar esse material, vai mandar para alguém, vai baixar, vai ouvir novamente. Olha, vamos fazer aí um trabalho maravilhoso para o Senhor. Precisamos usar esses meios de comunicação, esses instrumentos poderosos. Nós não podemos deixar isso aí na mão de pessoas que não temem a Deus. É um espaço democrático, onde cada um tem a liberdade de expor as suas ideias, suas ideologias, seus interesses, seus pensamentos, sua fé, e nós temos a inteira liberdade de usar esse espaço, a internet, o Facebook, mandar mensagem. Amado ouvinte, juntos nós podemos fazer um trabalho maravilhoso para o Senhor. Está sendo cogitado aí, vai estar para sair esse projeto aí na nossa igreja, de colocar aí um canal de acesso aí em nome da igreja aí, que vai abençoar muita gente. Então, continue orando, meu amado. Você ora, Deus move os céus. Eu quero agradecer mais uma vez aquelas pessoas que têm nos ajudado aí nesse trabalho que nós estamos realizando aqui na rádio.
Sem essas pessoas ou sem a sua participação, não seria possível fazermos o trabalho que nós estamos fazendo. Amado, cada trabalho, cada programa que nós fazemos aqui é uma luta, é uma batalha, é um desafio muito grande. E eu confesso a você, meu amado ouvinte, que eu me sinto muito pequeno diante da tamanha responsabilidade. É por isso que eu acredito que quando o Senhor me colocou aqui para fazer esse programa, Ele não me colocou sozinho, Ele colocou você junto comigo, amém? Nós estamos no mesmo barco, meu querido. Você e eu estamos fazendo algo para o nosso Deus. Quando estou daqui falando, você está aí orando, intercedendo. Eu conheço pessoas que estão jejuando, consagrando, buscando a Deus, pessoas que nos momentos de dificuldade que eu tenho enfrentado, eu liguei para essa pessoa, mandei mensagem pela internet, ele dobrou o joelho, clamou ao Senhor na sua casa e Deus me fortaleceu naquele dia e nós pudemos fazer o programa. E sem a sua ajuda, meu irmão, nós não chegaremos a lugar nenhum. É por isso que a obra de Deus ela é feita em grupo, em equipe. Não é algo assim baseado numa individualidade, num estrelismo. São pessoas com o mesmo objetivo. E o nosso objetivo nesse programa é levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus. Eu quero fazer menção aqui de uns ouvintes que têm nos ligado, que têm mandado mensagem aí no Facebook, que estão aí sintonizados. Eu quero fazer menção aqui da irmã Conceição, a sogra do Marcos. Ó, minha irmã, tá chegando o dia de eu ir provar o tempero, hein? Mas cuidado com esse tempero aí pra pregar depois, aí dar uma palestra pra casais aí, eu vou acabar sendo arrebatado. Eu quero fazer menção especial aqui da Auxiliadora Rocha, ali em Alpercata. Ela disse que ouviu uma outra emissora por falta de opção, mas depois que ela passou a ouvir a 92,7 e o programa Voz das Assembleias de Deus, ela não perde nenhum programa. E como ela escreveu para mim no Facebook, ela falou que o sonho dela, o desejo dela, era que o marido, os cunhados, todos eles pudessem ouvir esta programação. Minha irmã, ore a Deus que Deus vai transformar a vida desses homens aí. Como nós já dissemos, aquilo que nos faz mal hoje poderá ser um instrumento nas mãos de Deus no dia de amanhã. É por isso que nós temos sempre que abençoar as pessoas. Um abraço especial também para a irmã Ildelme Santos, a mãe do Elias, com mais de 80 anos aí, sintonizada na rádio, intercedendo. Ela falou que ora pelo programa, pela minha vida e por aqueles que contribuem para esse programa estar no ar. Quero fazer menção também da Keina Calil e do seu companheiro Carlos, casal abençoado, que família linda. Nós adicionamos ali no Facebook, já vimos algumas fotos desse casal e dos meninos, uma família muito bonita mesmo, viu? Que Deus abençoe esse casal. Tem a irmã Ivonete e o irmão Sebastião. Sebastião é aquele açougueiro, né? Literalmente, ele trabalha num açougue, irmão. Olha, destrincha um boi, uma vaca, um porco como ninguém. A galinha se jogar lá também. Eu só não sei se o irmão Sebastião é bom para arrancar as penas da galinha como fazia antigamente, né? Um abraço para a irmã Ivonete, sempre nos liga aí, nos dando uma palavra de apoio, colocando a igreja dela para orar. Que olha que bênção! Essa irmã Ivonete, ela leva para a igreja lá o nome do programa e o meu nome e pede para a igreja fazer clamor. Minha irmã, que Deus te retribui poderosamente. A irmã Denise Oliveira, também, que tem participado, mandado mensagem, ligado. Minha irmã, que Deus te abençoe. A Neuza Barbosa também tem participado. Olha, o nosso amado irmão Josué, nosso companheiro de batalhas aí. Olha, um abraço para todos os ouvintes. Nós estamos fazendo menção desses aqui, irmãos. Não é porque eles são melhores, são todos têm o mesmo valor e cada um tem uma chamada específica para contribuir para o bom andamento desse programa e da obra de Deus. Mas nós fazemos menção dessas pessoas
porque eles têm ligado, eles têm mandado mensagem, eles têm orado, nos dado apoio. Eu acredito que você também está nos ajudando. É por isso que eu peço para você me ligar no telefone, pega aí a caneta. Não pegou a caneta não? Meu irmão, eu vou colocar no seu celular a mensagem às 7h30 da manhã. Pegue a caneta para ouvir o programa Voz das Assembleias de Deus. Vai lá, pega a caneta, não corre não. Vai que você tropeça e cai aí, depois machuca, vai gerar um problema muito grande. Você vai pegar a caneta, vai pegar o papel e vai anotar o telefone de contato, que é o meu telefone pessoal. Ó, pode acontecer de você ligar e eu não poder atender por estar fazendo o programa. Mas se você ligar fora do horário do programa, eu poderei te atender, conversar com você, ouvir a sua voz e sentir que você está aí do outro lado, somando junto, e nós formarmos aí um grupo forte, um grupo de batalha, um grupo coeso, com a mesma visão e com o mesmo propósito. Amém, meu querido? Que o importante é que Cristo cresça, amado, e nós venhamos a diminuir. Pegou a caneta e o papel aí, minha irmã? Olha, ver se essa caneta tá escrevendo. Vai que essa caneta tá desviada aí, não quer escrever, vai na marra, né? Só na pancada. Vê se tá dando umas riscadas aí. Escreveu? Então vamos lá. Telefone de contato 3015 0278. 3015 0278. Mais uma vez, agora alguém me falou da musiquinha do telefone. Vocês acreditam num negócio desse? Eu pagando o maior mico aqui e alguém disse que gostou da musiquinha que eu fiz aqui para lembrar num telefone 3015 0278. 3015 0278. 3015 0278. Eu achei ridículo quando eu ouvi, eu falei, meu Jesus, eu não acredito que eu tô pagando um mico desse na rádio e alguém ouviu e disse que gostou. Fazer o quê, né? Tem gente que gosta de cada coisa, então nós estamos fazendo aqui para atender o pedido do ouvinte, amado. Então estamos pagando esse mico de novo. 3015 0278. 3015 0278. Liga para esse número, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter a sua participação, meu querido. Juntos podemos fazer um trabalho maravilhoso para o Senhor. Eu não te garanto te dar um dinheiro e nem patrocínio, meu querido, porque também nós não temos, nós estamos igual a Pedro e João na porta do templo, quando o rapaz virou para eles, me dá aí alguma coisa, uma migalha, uma esmola. Eles enfiam a mão no bolso e falam, olha, eu não tenho nem ouro, eu não tenho prata. Eu também estou nessa mesma condição, meu querido. Não tenho ouro, não tenho a prata, não tenho dólar, não estou com real sobrando, também não tenho aí o euro, nem as libras esterlinas, nem o franco francês, não tenho nada disso, meu querido, mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou, e você também já tem. É o Espírito de Deus, é a graça de Deus, é o nome de Jesus na nossa vida. Sabe por quê? Quem tem prata, quem tem ouro, ora tem e ora não tem, é verdade? Quem tem dinheiro pode perder o dinheiro, pode perder a prata, pode perder tudo. Agora, meu amado, quem tem Jesus, guarda o que tens para que ninguém te tome, amém? Só tem uma pessoa que pode tirar Jesus da sua vida, meu amado. Não é o diabo, não são os demônios, não é a morte, nem a vida, nem a angústia, nem a tristeza, nem a solidão, nem as enfermidades. A única coisa que pode tirar Jesus de você, meu querido, é você mesmo. Você é a única pessoa que pode impedir que ele venha agir na sua vida. Porque se você abrir o coração e estiver na direção e na vontade dele,
Ele vai te guardar, vai te abençoar, vai estar com você em todos os momentos da sua caminhada. Se você tiver dinheiro, bem, se não tiver, Ele também estará do teu lado. O Salmo 71, verso 18, o salmista dizia: Senhor, agora que estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. O salmista agora, o Davi, ele já não era mais aquele jovem trépido, matador de gigantes, matador de leões, matador de urso, homem de batalha. Ele já estava velho, cabelos brancos, cansado, o peso da idade já tinha chegado, como para alguns dos amados ouvintes que estão aí. E ele fala: Deus, não me desampares, agora que estou velho e de cabelos brancos. Senhor, eu ainda posso fazer muito na tua obra. É o que Davi quer dizer: até que eu tenha transmitido a esta geração e as gerações vindouras eu falar do teu poder e da tua grandeza. Ou seja, ele não podia mais lutar como ele lutava antes. Ele não era mais um matador de gigantes, mas ele descobriu uma forma de ser útil para Deus. Ele descobriu que poderia pregar, que poderia testemunhar, que poderia falar da grandeza, do caráter santo de Deus, dar o seu testemunho pessoal, relembrando, falando como Deus trabalhou na sua vida e o colocou nos lugares altos, mas também falando do momento em que ele vacilou, que ele pecou, como que Deus tratou com ele e usou de misericórdia. Meu amado, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado em qualquer momento, em qualquer circunstância. E muitas vezes nós acreditamos que Ele só está presente quando a mesa está farta, quando o dinheiro está sobrando. E tem lugar por aí, meu querido, que você só tem Jesus se você tiver dinheiro. Aí eu fico com dó de Pedro e João na porta do templo, não tenho prata nem ouro. Então, e Jesus estava com eles, operando milagres, levantando paralíticos. Nós vamos ver a igreja de Gálatas recolhendo uma oferta para mandar para a igreja em Jerusalém, para os pobres em Jerusalém. Mas peraí, mas Deus só está comigo quando tiver dinheiro? E Deus, meu querido, Ele está com a gente em todos os momentos. O homem é que associa a presença de Deus com as bênçãos alcançadas ou recebidas. Você pode estar vivendo um momento mais difícil e ainda assim Deus está do seu lado, fortalecendo, te sustentando. Ele pode curar sua enfermidade, mas pode acontecer dele não curar sua enfermidade e ainda assim Ele está do seu lado, te guiando e te conduzindo. Ele pode te prosperar, mas também Ele pode não te prosperar. Ele pode operar aquele milagre que você espera, mas por outro lado Ele pode também não operar aquele milagre. Então nós precisamos entender o que é a presença de Deus. A presença de Deus nem sempre ela pode ser medida através de valores, através de bens. A nossa sociedade é consumista. Nós entendemos as coisas como cartão de crédito, cheque especial, crédito na praça. Nós entendemos as coisas compreendemos as coisas através de valores, dos bens que nós conseguimos alcançar ao longo da vida. E essa visão mercantilista da vida muitas vezes nos confunde enquanto cristãos, que nós medimos a presença de Deus à medida que nós somos abençoados, que a mesa está farta, meu querido. Olha lá o que foi nos dias de Noé: casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam. E quando veio o dilúvio, não tinha ninguém com a mesa na escassez, não. Quando o dilúvio veio, pegou a mesa de todo mundo farta. Todo mundo casando, dando em casamento, todo mundo fazendo festa, meu querido. E nem é toda festa que Deus está presente também não, meu amado. No tema de hoje que nós vamos falar, que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos relembrar aquele texto que nós lemos aí na semana passada, que foi o último texto daquela sequência, Batalhas na Vida que Não Podemos Perder. Pois então, o Senhor colocou no meu coração o desejo de nós refletirmos acerca desse texto. Amados,
Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 16. 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 16. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Não, a irmã pediu para esperar aí. Eu tô sentindo que tem uma irmã aí que ficou meio brava que eu não dei nem tempo dela abrir a Bíblia. Pera lá, minha irmã. Vamos esperar você achar aí. Amém? Tem uns que costumam perder o óculos depois de tanto tempo, vai ver o óculos estava dentro da Bíblia, né? Porque tem tanto tempo que não lê a Bíblia, mas não é o caso da irmã aí não, tá, irmã? Então tá, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 30, verso 16, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Amém. Amado ouvinte do programa Voz das Assembleias de Deus, estamos agora entrando já no momento da reflexão e da meditação da palavra do nosso Deus. Amado, eu creio que essa palavra, ela é alimento para a nossa alma, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É esta palavra que nos mostra o caminho que devemos seguir. Esta palavra é uma bússola que aponta o caminho certo, a direção a ser seguida. Esta palavra também nos mostra e nos confronta com os nossos princípios, com os nossos valores e com as nossas práticas. Esta palavra também ela tem o poder de arrancar as nossas máscaras e nos mostrar como realmente somos. Esta palavra também ela tem o poder de tirar aquela filha de figueira, aquela folha de figo que nós usamos, que Adão usou para tampar a nudez, porque perante esta palavra todos nós ficamos despidos da nossa religiosidade, da nossa santidade humana, não é a santidade divina, e das nossas práticas religiosas. Precisamos, meu amado, voltarmos aos princípios da fé cristã. Não precisamos inovar, encontrar grandes pregadores aí com oratórias de fazer as pessoas chorarem, se emocionarem. O evangelho, meu amado, ele é coisa simples. O evangelho é algo que toda pessoa consegue entender e compreender, mas as pessoas preferem um caminho mais difícil, não é obedecer, atrás daqueles que se dizem portadores de uma grande visão, uma nova revelação, uma nova forma de pregar, e que lá é só o lugar dos milagres. O maior lugar de milagre, meu querido, ele é na Bíblia. E é lendo a Bíblia, confrontando as verdades que a Bíblia ensina, é que nós olhamos para a nossa vida e fazemos uma avaliação se estamos vivendo segundo os parâmetros, os princípios pré-estabelecidos por Deus através da sua palavra. E é o que nós queremos fazer após a leitura desse texto. Semana passada nós falamos sobre esse texto dentro da visão de Davi. Davi correndo, lutando para resgatar a família que ele havia perdido. E hoje, meu amado, eu senti o meu coração ardendo de desejo, movido pelo Senhor, para falar esse mesmo texto, mas dentro da visão daqueles jovens, daqueles baderneiros que sequestraram, que botaram fogo na cidade.
A Bíblia afirma, meu querido, que quando Davi chegou, eles estavam espalhados sobre toda a face da terra, ou seja, aquele campo era igual gafanhoto, aquela multidão de gafanhoto, assim estavam eles, uma grande multidão espalhada sobre a areia, ou seja, eles estavam espalhados. Primeira coisa que eu entendo nesse texto, que eles não eram unidos. Eles eram unidos na bagunça, eles eram unidos para fazer coisa errada, mas tão logo cada um pegou alguma coisa, estava um de um lado festejando aqui, outro de outro lado festejando lá de lá. E um povo que não é unido está fadado a ser derrotado por um inimigo até mais fraco do que ele. Então, meu amado, a primeira coisa que eu entendo da parte desses rapazes, desses baderneiros, esses arruaceiros, é que eles não eram unidos em todo o tempo, somente em algum momento. E eles estavam comendo, bebendo, festejando e dançando por causa do despojo. Olha só, aqueles homens estavam com muito dinheiro, meu querido, e não foi Deus que deu dinheiro para eles, não. Você consegue entender que nós não podemos medir a nossa vida com Deus ou agir de Deus na nossa vida a partir do financeiro, a partir das coisas materiais? Porque se formos medir por esse parâmetro, meu amado, observe que aqueles homens, eles tinham comida, tinham bebida, tinham dinheiro, tinham riqueza, mas era tudo roubado. Não foi trabalhado com honestidade, foi roubado. Eles deram prejuízo para muita gente. Olha o que acontece lá em Brasília. Cada roubo, cada escândalo, cada pessoa ali poderosa que mostra a ver na televisão, rico, milionário, lá com status, mas vai ver que todo aquele patrimônio foi construído em cima de roubo, em cima de mentira, em cima de engano, meu amado. Então, meu amado, vale mais o justo no seu caminho reto, na sua dignidade, aquela que está lá cozinhando na casa dos outros, trabalhando de doméstica. Ser doméstica não é pecado não, meu querido. Trabalhar e colocar comida na mesa, desde que seja um trabalho com dignidade, com honestidade, meu amado, é muito bem-vindo o salário. Agora nós temos a tendência de valorizar aqueles que têm carros, que têm bens, que têm dinheiro e falar que eles são abençoados. Não são abençoados não, meu querido. Aqueles homens estavam comendo, bebendo, festejando. Se fosse nos nossos dias, contextualizando, eles estavam na balada, eles estavam nas festas, eles estavam nos camarotes festejando com muito dinheiro no bolso, bancando a roda de cerveja para todo mundo, estava por cima da carne seca. Mas não sabiam, meu amado, que a morte já estava chegando, a morte estava muito perto dele. Poderíamos dar um tema até para esta mensagem: a dança da morte. Era a última dança que eles estavam para fazer. Era a última bebida, como nós já dissemos na semana passada. Era a última dose, era a última festa, era a última noitada, era a última balada da vida deles, porque eles não teriam outra mais. Meu amado, estamos chegando aí na semana que antecede o carnaval. Dizem que esse país só funciona depois do carnaval. O Brasil só funciona depois do carnaval. E tem muita gente que durante o carnaval ele vai viajar com a sua família, mas ele não tá indo para outra igreja lá não, meu querido. Ele vai pegar o carrão dele, vai sair da igreja dele lá que o pastor não tá vendo e vai lá para as praias do Espírito Santo, pro Rio de Janeiro, e sabe lá onde, Deus? Atrás de farra, de trio elétrico, atrás de festa, atrás de prazeres, atrás de alegria, meu querido. Nós precisamos entender que nós somos livres para fazer o que nós quisermos na nossa vida. Pastor não vai ficar vigiando ninguém, não. Pastor não vai ficar de olho aí, monitorando ninguém por satélite. Já pensou? Pastor comprar um satélite e ficar fiscalizando a vida dos outros? Não, pastor não tem como fazer isso não, meu querido. Mas só tem uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre a terra com um olhar atento a
tudo que sucede, a tudo que acontece. Aqueles rapazes, eles estavam festejando, estavam se alegrando, mas Deus não estava naquela alegria. Eles tinham comida, tinham bebida, mas aquilo era fruto de roubo, fruto de trapaça, fruto de dar prejuízo às pessoas. Meu amado, aquilo que entra na nossa casa tem que ser abençoado por Deus, tem que ser fruto do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa honestidade. Sabe por quê? Deus não se agrada de pessoas que usam de engano, que usam de trapaça, que usam, meu amado, de estratégias para enganar as pessoas e dar prejuízo às pessoas. Aqueles rapazes estavam na maior festa, na maior alegria. Eu me lembro de um episódio que ocorreu no Brasil há anos atrás, aí na cidade de Salvador, me parece, ou uma dessas cidades aí históricas, em que o trio elétrico, descendo a ladeira, ele perdeu o freio, ele desceu, como é que eu vou falar? Em alta velocidade, desgovernado, e saiu atropelando um bocado de gente, matando um bocado de pessoas, e aquelas pessoas que lá estavam, a gente fica com aquele sentimento de peso no coração e até de dó, que a gente não está usando esse espaço aqui para falar da miséria e da desgraça da vida alheia, não, mas aquelas pessoas, se elas soubessem que aquela seria a última noite delas, a última festa, a última bebida, a última balada, a última farra, eu duvido se elas escolheriam estar naquele lugar. Eu duvido que elas fariam aquela escolha, partir desta vida numa forma tão trágica, numa maneira tão horrível, tão terrível. Eu duvido que elas escolheriam estar naquele lugar. Meu amado, na vida nós fazemos escolhas. Escolhe que festa que você quer participar, meu querido. Escolhe, estamos chegando aí o período de carnaval, e no período de carnaval, meu querido, tem gente que esquece que é crente e cai na balada, cai na farra, vai atrás do trio elétrico e diz que atrás do trio só não vai quem já morreu. Lá em Salvador é assim, e rola muita promiscuidade, imoralidade, pornografia. Olha, é um verdadeiro inferno. O período de carnaval, muitas vezes, é um período em que dá-se a chave da cidade na mão do rei Momo, e aquele rei Momo ali, meu amigo, é a mesma coisa que está entregando a chave da cidade na mão dos demônios e dando a eles a total liberdade de eles agirem e fazer o que eles querem. E não é somente em carnaval não, meu querido. Tem muita festa de crente aí, pelo menos se diz crente. Pelo menos se diz crente, mas tem crentes e servos, amém? Tem crentes e tem salvos. Tem crentes e existe adoradores. Então não, hoje a coisa tá muito parecida. Hoje tem um tal do gospel aí que veio para bagunçar mais ainda. A pessoa não se diz nem mais cristão. Não se diz mais nem lavado no sangue de Jesus. Ele diz que agora ele é gospel, que faz as suas festas aí, às vezes de casamento, festa de formatura ou festa de 15 anos, que quando você chega lá, não tá tocando aqueles hinos, louvores, não, meu querido. Tá rolando o funk, a batida, o axé, o pagode. Nós ficamos até escandalizados. Pelo menos aqueles que têm temor de Deus ainda ficam escandalizados. Dança, requebra, faz tudo o que o ímpio faz. Eu fico olhando determinadas situações e eu quero afirmar aqui, sem medo de errar, que Deus fica menos ofendido com a incredulidade do ateu que questiona a existência de Deus do que a hipocrisia de muitos cristãos que se dizem cristãos, que sabem o padrão a ser vivido e vive no engano, vive na mentira e não vive a fé autêntica e verdadeira. Tem casamento que, se a gente, quando é para convidado, você só pode ir na igreja, meu querido. Se você for na festa, você fica escandalizado. Você vai olhar, vai lá, vai ter cerveja, vai ter bebida, vai ter funk, vai ter de tudo. Depois das 11 horas da meia-noite, meu amado, o bicho
pega e quem é que parecia que era crente, você olha pra cara dele e você fala, meu Deus, pode colocar a mão ali e impor que entrou alguma coisa ruim ali. Mas não é que entrou algo ruim não, porque tá no coração da pessoa, meu amado. Tá no coração. Se você serve a Deus, meu amado, tenha postura. Nós temos que ter postura de cristão. Davi, ele estava ali, eu fico observando essa passagem na Bíblia, que Davi, ele estava diante daquele episódio, ele não estava na farra, ele não estava na balada, ele não estava na turma da bebida. Davi estava ali debaixo de uma missão, debaixo da direção de Deus, e Deus estava para trazer um juízo sobre aquele povo, e aquele povo estava desapercebido, e não foi o diabo que matou não, meu querido, foi a mão de Deus mesmo. Foi a mão de Deus por intermédio de Davi que fez justiça naquele dia, exterminou aquela multidão de devassos, de imorais, pessoas que só sabiam dar prejuízo, causar dano nos outros, pessoas que só viviam nas orgias, no pecado. Meu amado, nós temos que fazer escolhas nesta vida. Escolhe para que lado que você quer ficar, meu amado. Escolhe se você vai servir ao Senhor, seja santo no seu modo de viver. Eu não estou querendo trazer aqui um discurso de santarrão, não, meu querido. Eu estou fazendo aqui, meu amado, é a analogia da palavra. A palavra do Senhor que orienta a nossa vida. A Bíblia é o único livro de regra de fé. Na fé cristã, é o único livro que deixou escrito para nós termos a diretriz do que é certo ou errado, das escolhas e decisões que devemos fazer. É a Bíblia, e é por ela que nós tomamos como referencial para as nossas escolhas e para as nossas decisões. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo de Deus me incomodou por demais, porque eu olho nos nossos dias, tem muita gente que se diz cristão, que estão dentro do nosso segmento aí, dentro das nossas igrejas, que lá cantam, fazem a apresentação, que não é louvor, que não é nada de adoração, fazem a apresentação, mas quando são convidados para determinadas festas aí, porque o cristão, ele é um ser social, ele está envolvido, inserido dentro de uma sociedade, e nós temos que interagir com esta sociedade. Nós não podemos viver excluído aí no ostracismo isolado, porque nós somos santos demais, e se eu for lá na festa daquele que é descrente, eu vou acabar me contaminando. Se você não tem maturidade para entrar em determinados ambientes e assumir a sua postura de cristão, meu querido, então você não vai não. Mas se você vai, chega lá, você perde as estribeiras, faz vergonha, fala o que não deve, então, meu amado, não vai lá não. Se você não entende que você é chamado por Deus para fazer a diferença, e quando está no meio dessas pessoas, nesses ambientes, ao invés de influenciar, você é influenciado, então não vá nesses ambientes não. Fica em casa, meu amado, fica em casa. Porque nós temos que decidir o que nós queremos da nossa vida. Ou nós servimos ao Senhor, ou então nós vamos servir a Baal. Ou nós servimos ao Senhor, nós vamos servir a Moloque. Ou nós servimos ao Senhor, então nós vamos servir os nossos prazeres, os nossos deleites e a nossa carne. A Bíblia fala da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, meu amado, escolha a quem você quer servir. Amém, meu amado? E nós olhamos nessa passagem que quando Davi começou a entrar na batalha e fazer justiça e juízo, a alegria foi embora. A alegria foi embora e o desespero tomou conta daquelas pessoas. O desespero tomou conta do coração daqueles homens, porque eles se viram agora desunidos, desatentos, despreparados para enfrentar um inimigo que estava decidido e tinha coragem e tinha poder e força, porque Davi estava agindo ali sobre a ação de Deus. Há muitas pessoas que estão me ouvindo aí, eu não estou querendo apontar dedo para a vida de ninguém, que eu não te conheço,
mas medita a vida que você tem levado. Se você está aí desatento, desapercebido, despreparado, achando que tudo é festa, que ir na igreja no domingo vai resolver o seu problema, você senta lá na igreja e vai ouvir uma palavra, uma mensagem, e depois você pode fazer o que você quiser durante a semana. Olha, Deus, meu amado, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça. Deus não se deixa zombar de ninguém. Ninguém zomba do Senhor. Então nós temos que fazer a escolha nesta vida de que lado que a gente quer ficar, de que lado que nós iremos prosseguir, porque hoje eu fico olhando e fico preocupado, meu amado, quando eu falo aqui, eu falo debaixo do temor de Deus. Eu não estou me colocando aqui num patamar de mais santo, de mais perfeito ou de mais crente do que ninguém, não, meu querido. Eu estou falando aqui daquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Se eu fosse olhar pela minha vontade mesmo, eu não estaria nem lendo esse texto, porque nós falamos semana passada um pouco sobre esse assunto, mas o Senhor me incomodou para que nós falássemos dele novamente. Escolha, meu amado, de que lado que você quer ficar. Se você quer servir ao Senhor, seja sincero, seja santo, seja reto, seja íntegro. Faça a diferença onde você estiver. Eu posso ser convidado para um casamento? Eu posso. Mas se eu sei que naquele casamento vai ter balada, vai ter noitada, cervejada, bebida e tanta coisa que eu sei que não é um ambiente para mim, eu vou até a cerimônia, participo e dali eu volto para minha casa. Então nós temos que saber o que nos posicionar, saber o que nós somos, qual é a missão que Deus nos confiou. Eu lembro daquela passagem na Bíblia que nós já comentamos até aqui na rádio, que aqueles 2 espias que foram enviados para a cidade de Jericó, eles ficaram hospedados na casa da então prostituta Raabe. Raabe era prostituta, eles ficaram na casa dela, olha que coisa, e eles não foram lá para participar de uma noite de orgia, eles não foram para lá para participar de uma noite de alegria, de prazer e noitada na casa de prostituta, não, meu querido. Eles estavam no lugar de prostituição, mas o coração deles estava em Deus, eles sabiam o comportamento, como se comportar naquele ambiente. É tanto que Raabe chega para eles depois para fazer aliança com eles, porque o comportamento deles era diferente, o testemunho deles era diferente, as vestes deles eram diferentes, o modo deles falarem também era diferente, e ela que estava perdida, que era prostituta numa cidade que estava já, que o juízo de Deus já havia sido decretado, ela pede a eles para fazer aliança com ela. Agora, meu amado, será que as pessoas à nossa volta podem chegar para mim, para você, e querer fazer uma aliança acerca do Deus que nós servimos, acerca do estilo de vida que nós vivemos, porque nós sabemos nos comportar em qualquer lugar, seja na faculdade, seja na escola, seja no local de trabalho, seja na família, seja andando pela rua, em qualquer situação. O verdadeiro cristão, ele sabe como se portar, meu querido. Ele sabe o que é bom para ele e o que não é. É o que o apóstolo fala, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. É pessoa que não é guiada pela sua vontade, é guiado pelo Espírito. É por isso que Paulo fala, andais no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. A morte estava chegando para aqueles rapazes, aqueles homens, e eles não sabiam. Estavam bebendo, festejando na balada e a morte caminhando. Eu fico preocupado quando eu vejo tantos jovens, adolescentes, até crente velho mesmo, reproduzindo o comportamento de pessoas ímpias. Olha, hoje diz que já tem a tal da boate gospel. Ou seja, nós já estamos copiando a boate gospel, já tem MMA gospel, como eu já disse aqui, já tem filme
pornô gospel. Eu nunca vi uma merda dessa, gente. Que Deus me perdoe eu falar aqui, você me desculpe, mas é uma merda, é uma coisa tirada lá debaixo do sovaco do diabo. Então, em vez de nós contaminarmos o mundo, envolver as pessoas, nós estamos copiando padrões e modelos, e principalmente dentro da área do louvor. Hoje tem o funk de Jesus, tem o rap de Jeová, tem tudo quanto é estilo, é cantado às vezes dentro da igreja, tem até as danças e por aí vai, que acaba escandalizando. Meu amado, nós temos um padrão para viver, nós temos um padrão para ser vivido, nós sabemos o que somos e para onde nós estamos indo. Então, meu amado, aqueles homens estavam comendo, farreando, festejando, e quem segue aquele padrão, aquele modelo, o final dele vai ser o mesmo destino deles. Então, meu amado, precisamos aprender a fazer escolhas na vida. E eles não sabiam que aquela seria a última bebida, a última dança, a última noitada. Se eles soubessem que a morte estava tão próximo e o juízo de Deus estava tão próximo, eles teriam tido um outro comportamento. Então, meu amado, fica aí essa palavra para você. É dura, não é mensagem que dá ibope, ninguém vai sair dando tapinha nas minhas costas, alguns vão virar a cara. E tem pai aí que eu quero falar, você que é pai, aprenda a estabelecer limites para o seu filho, até onde ele pode ir, porque eu fico preocupado com o pai que deixa o filho sair para essas festas e que o filho chega em casa 1 hora, 2 horas da manhã, ou às vezes com o dia amanhecendo, e nem na escola dominical o filho não vai, porque o filho, quando vai lá, ele bebe, ele dança, ele farreia, e depois o pai fica perguntando por que o filho não quer saber mais de ir na igreja, por que o filho não é batizado com o Espírito Santo, por que o filho, quando chega na idade de 16, 17 anos, adolescente, ele não vai mais para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque os pais muitas vezes são coniventes com o erro dos filhos. Vê o filho reproduzindo um comportamento de um ímpio, tendo atitude e comportamento que não é segundo o princípio da palavra, aí o pai não cobra, porque quem é pai, quem é mãe, desenvolve o papel ministério de pastor. Eu falo sempre que na minha casa, aqui na rua Noé Machado, 319, no bairro Esperança, meu querido, isso aqui é uma congregação. Eu aqui sou pastor e a irmã Alessandra também. E o Israel, Moisés, eles são membros da congregação. Compete a mim educar os meus filhos e estabelecer para eles limites. Estabelecer para eles os limites. Lembra do filho pródigo? Enquanto ele viveu na casa do pai, ele viveu o padrão que o pai estabeleceu. Então, você que é pai, pega o cajado e a autoridade estabeleça limites. Até onde esse rapaz, essa moça, ele pode ir e pode frequentar determinados ambientes. Não adianta ficar vigiando o filho não, meu querido. Tem que ensinar de pequeno. Tem que estabelecer limites. Meu filho, você é servo de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida. Esse comportamento, esse ambiente não combina com o que Deus tem na sua vida. E é por isso que nós vemos tantos jovens perdidos, tantos jovens que não têm mais a graça de Deus na sua vida, tantos jovens que vivem de aparência, lares rachados, divididos, em que a glória e a graça de Deus não se manifesta mais no meio deles, porque eles querem farrear, eles querem beber, querem festejar, querem viver segundo o padrão do ímpio, segundo o padrão do descrente. Mas também, por outro lado, querem ser salvos. No meu filho, não dá para escolher as duas coisas, não. Não dá para fazer duas escolhas. Escolhe uma coisa e fica firme. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas aquele que é impuro, imundo, que se suje mais ainda, se contamine, faz tudo o que você quer, meu querido, porque você não vai ser salvo, não. Aquele que fica lá dentro da casa do Senhor usando de engano e vivendo de aparência, ele está perdendo tempo ali dentro. Sabe por quê? Porque ele sabe o padrão a ser vivido e não vive. Ele não vive por o prazer que ele quer viver, mas também ele não se santifica. Meu amado, essa palavra ela é dura. Ela é dura,
não dá ibope. Você pode hoje fechar a cara para mim, pode até mudar de emissora, mas só tem uma coisa, o que você precisa mudar. O que nós precisamos mudar, meu irmão, são as nossas escolhas, o nosso comportamento e a nossa maneira de agir. Aqueles jovens comiam, bebiam, festejavam, farreavam e morreram todos numa noite só. Uma grande multidão, somente 400 conseguiu, porque fugiu e saíram desesperados, fugiram do lugar. Programa Voz das Assembleias de Deus está no ar, meu querido, e já estamos chegando ao fim desse programa e nós vamos fazer agora a oração no encerramento. E eu quero dizer, você que é pai, estabeleça limites para o seu filho, está chegando o carnaval aí. Usa da autoridade que Deus te deu. Usa da autoridade que Deus te deu. Você que é servo de Deus sabe o que é servir a Deus. Carnaval não é nem coisa. Para cristão não existe escola de samba gospel, não existe carnaval gospel não, meu querido. Ou você vive o padrão estabelecido por Deus, ou então você vive numa vida de fantasia e de engano. E saiba que a escolha que nós fazemos nesta vida, nós haveremos de viver com ela na eternidade. O que mais me preocupa é o momento da partida. Nós não sabemos qual é o momento da nossa partida. E pode ser a qualquer momento. Então vigia, meu irmão. Vigia, comporte-se conforme o padrão da palavra do nosso Deus. Vamos encerrando por aqui. O caldo hoje foi grosso. Hoje o manjar que Deus serviu foi ervas amargas, como foi a saída do povo do Egito, mas até nas ervas amargas Deus tem um propósito também. Ore por nós, meu querido, para que o Senhor venha nos dar unção e sabedoria e graça para falarmos da verdade de Deus sobre a ação e o mover do Espírito Santo de Deus. Eterno, maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer por mais este dia, esse programa, essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a viver um padrão diferente. Ensina-nos, ó Pai, a viver o padrão segundo a Tua palavra, segundo os conceitos, preceitos dela ensinados e estabelecidos. Ensina-nos, ó Pai, a viver de uma forma tal que as pessoas olhem para nós e desejem fazer aliança com o Senhor, que o Senhor se faça conhecido através do nosso modo de viver, do nosso comportamento, do nosso testemunho, que almas rendam-se aos teus pés. Meu Deus, nós te agradecemos. Alcança cada família, alcança cada filho, cada marido, cada esposa, cada lar. Nós apresentamos todos nas tuas mãos. Meu Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.